para todos aqueles que almejam viver o reino de Deus em sua totalidade, não só esse reino, mas o reino vindouro do Messias. E essa semana, enquanto eu estava orando ao Senhor por algo que Ele quisesse comunicar à igreja, o Senhor colocou esse tema no meu coração sobre a necessidade do arrependimento, porque nós estamos vivendo dias pontuais na história, né? Nós estamos vivendo dias novos, né? Mas a própria palavra de Deus nos diz que nós temos que nos gloriar nas tribulações, entendendo o que as tribulações estão produzindo em nós. Então, por mais que sejam dias difíceis, são dias onde o Senhor está construindo algo dentro de nós, que muitas vezes nós não estamos enxergando em seu contexto. Mas para que haja um arrependimento fora da igreja, para que haja um arrependimento na cidade de Fernandópolis, para que haja um arrependimento na nação brasileira, isso precisa começar na igreja. E hoje, muitas vezes, nós, para falar de arrependimento, nós temos, muitas vezes, uma mentalidade errada sobre arrependimento. Porque nós condicionamos arrependimento, muitas vezes, com eu vim ao altar e eu chorar, e naquele momento eu confesso coisas a Jesus, eu digo que eu estou errando, que eu estou em pecado. Mas automaticamente na semana a pessoa ela volta a fazer aquilo que ela sempre fez. Então isso não é um arrependimento em si. Nós olhamos a Bíblia apresenta o arrependimento com a palavra metanoia, né? Que é mudança de mentalidade. Só que se você olhar para o contexto da Bíblia, você vai ver que arrependimento vai muito além de metanoia. Arrependimento tem a ver com uma transformação não só na sua mentalidade, mas tem a ver com uma conduta de vida. Tem a ver sobre abandonar as velhas práticas, abandonar o nosso estilo de vida pecaminoso antes de conhecer Jesus. E tem a ver também com uma transformação nas nossas emoções. O apóstolo Paulo, ele colocou muito bem sobre arrependimento, quando ele disse assim, que a tristeza segundo Deus, ela não produz morte, mas ela produz arrependimento para a vida. Então o propósito de Deus muitas vezes é gerar tristeza no nosso coração. Mas porque Deus quer me ver triste? Não, Deus quer que você saia de um lugar onde você está preso. Deus quer te tirar de um lugar de erro, de um lugar onde há fortalezas mentais, de um lugar onde há uma vida que eu estou vivendo na religiosidade e no engano, e Ele deseja nos levar para um lugar onde nós vamos acessar a mente de Cristo, onde nós vamos participar, ser um participante ativo do reino de Deus, e onde nós vamos aprender a olhar para o pecado como Deus olha. E isso é muito pontual. Porque, queridos, quando eu vejo arrependimento quando você olha para o pecado como Deus olha. Então, sempre que nós pecamos e aquilo não gera uma tristeza no nosso coração, significa que nós estamos nos amoldando ao velho estilo de vida que nós tínhamos anteriormente. Mas quando eu falo de arrependimento, vem um texto na minha mente que está em Joel capítulo 2, esse não é o texto básico que eu vou falar, mas Joel capítulo 2 apresenta um contexto onde havia situações com o povo de Israel, onde os gafanhotos, migrador, devorador, cortador, estavam destruindo as plantações, destruindo o alimento. E nós olhamos para todo aquele contexto e entendemos que o próprio Senhor estava trazendo uma justiça sobre a terra, um juízo sobre o seu povo. Porque à luz das Escrituras, o juízo de Deus não é para destruir, mas é para conduzir o povo ao arrependimento. É um amor dele em relação ao povo. Porque ele não aceita ver o povo que ele escolheu, o povo que ele chamou, não vivendo e não desfrutando de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos para o contexto de Joel capítulo 2, nós vamos entender que Joel começa a tocar a trombeta em Israel. Ele fala, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum. Aí ele começa a falar, sacerdotes, mestres, líderes, chorem, se arrependam, convertam o seu coração ao Senhor, voltem a mim de todo o seu coração, rasguem o seu coração e não as suas vestes, chore, jovens, adultos, mestres, crianças de colo, sai o noivo da sua recâmara, a noiva da sua recâmara, vem e chore entre o pórtico e o altar, porque precisa começar pela igreja. Enquanto não começar pela igreja, nós não vamos ver uma transformação social, uma reforma na nossa cidade.
E nós vamos continuar vendo Satanás muitas vezes triunfar sobre nós, porque nós não estamos entendendo que a resposta vem da igreja. Que quando eu me comprometo a ter o coração de Deus, porque quando falamos de intercessão, você não pode interceder visando o resultado. A intercessão visa a intimidade com Deus. É quando Deus imparte o seu coração comigo e eu passo a ter a revelação daquilo que Ele quer que eu ore. E quando Ele imparte o seu coração comigo, eu vou passar a ser um proclamador, um intercessor daquilo que Ele está declarando sobre a terra. Então nós vemos que outra coisa que Ele fala em Joel, santificar a congregação. São coisas que, para aquele que nasceu de novo, são essenciais. São coisas que o Senhor, nesses dias, Ele nos parou, nos levou de volta ao secreto. Não é para que você veja o que está acontecendo na televisão. Não é para que você todos os dias olhe o boletim da sua cidade. Mas Ele nos levou para a nossa casa para revelar o que estava errado conosco. Para alinharmos novamente, porque nós estávamos errando em algo como igreja. E eu me incluo nisso. Porque assim como um carro, ele precisa de alinhamento, não porque há algo errado com ele, mas porque, de acordo com o que ele vai andando, esse carro pode se desalinhar e ele precisa de um alinhamento. Então esse alinhamento vem para nos alinhar novamente com a vontade e com o coração do Senhor. Então quando nós olhamos para isso, nós vemos que o povo, quando ele começa a orar, interceder, chorar, com o coração de Deus, muitas vezes Deus ele muda a condição daquilo que ele ia fazer. E a Bíblia vai dizer assim, e o Senhor se arrependeu daquilo que ele havia de fazer. Sempre que Deus libera um decreto sobre a nação, primeiramente ele está chamando a sua igreja, o seu povo para a intercessão. Não é o que ele vai fazer. A Bíblia diz que por causa da intercessão de Moisés, Moisés evitou a cólera da ira de Deus sobre a nação de Israel. Então ele não consumiu uma nação. Ele feriu sim 3.000, 7.000 pessoas, mas ele não consumiu. Porque Moisés, ele intercedeu segundo o coração de Deus. E eu creio que mais do que nunca nesses dias nós precisamos ter uma revelação do caráter de Deus. E quando eu falo caráter, eu falo dos atributos de quem Deus é. Porque muitas vezes, nós separamos os atributos de Deus porque é conveniente a nós separar. Mas eu nunca posso dizer sobre Deus sem incluir todos os atributos de quem Ele é. Eu não posso falar de graça sem falar do juízo, eu não posso falar de misericórdia, da santidade de Deus, da compaixão do Senhor, da bondade de quem Ele é. Isso não se separa. Só que hoje nós estamos vivendo dias como igreja que é conivente para nós separar, porque nós queremos aquele Deus que nós achamos que nós temos que ter. E não o Deus em sua totalidade, naquilo que Ele é. Então nós não conseguimos muitas vezes entender que Deus ele permite o caos para tratar algo em nós. Porque nós sempre entendemos Deus como Deus abençoador. E nós sempre temos um compromisso com aquilo que Deus nos dá, não com aquilo que Deus é. Só que hoje nós precisamos ter uma revelação de Cristo. Sem uma revelação de arrependimento, sem uma revelação de como Deus pensa, de como são sentimentos do Senhor, nós nunca vamos viver e desfrutar de tudo que Jesus constituiu a nós como herdeiros. Então eu gosto muito quando Paulo ele cita algo interessante. A Bíblia diz que Paulo ele estava em caminho de Damasco, Atos capítulo 9. E de repente vem uma luz do céu, que faz com que Paulo ficasse cego. E ele disse, Senhor, que é isso? Ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquele momento, Paulo, eu acredito que ele teve a revelação do testemunho, onde diz em Apocalipse capítulo 19, veio sobre Paulo o testemunho de Cristo, que é o espírito da profecia. Naquele momento, Paulo teve uma revelação de quem Cristo é, não uma revelação da sua religião. Entenda isso, há uma diferença de religião para a revelação de quem Cristo é. Tanto que a revelação é quando os nossos olhos se abrem, porque a religiosidade fazia com que Paulo achasse que aquilo que ele estava fazendo em perseguir os cristãos, ele fazia para o Senhor. Mas quando ele teve uma revelação, ele passou a ser perseguido por aqueles que se diziam religiosos por amor de Cristo. Então, quando nós olhamos a revelação de Paulo, nós vamos ver lá em Filipenses capítulo 3, ele trazendo para nós
os títulos dele. Ele fala, se for para mim gloriar na carne, para se gloriar na carne, para confiar na carne, muito mais eu. Aí ele começa a dizer da sua linhagem, Hebreus de Hebreus, nasci circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, criada aos pés de Gamaliel, enquanto a lei irrepreensível, enquanto ao zelo perseguidor da igreja. Só que ele fala, mas todas essas coisas eu considero como refúgio. Algumas versões vão dizer como esterco, perto de poder ganhar a Cristo e ser achado nele. Perto da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, para poder ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, olha que interessante. Quando Paulo ele teve um encontro com Jesus, aquilo que ele considerava como lucro, agora é esterco. Então, sua religião, sua reputação, quem ele era perante as pessoas não importava mais. Porque veio sobre ele o testemunho de Jesus. Ele entendeu que a sua principal função seria agora revelar ao Cristo. Seria padecer pelo Cristo. Seria imitar ao Cristo. Se necessário sofrer e padecer e morrer por ele. Era isso que ele estava buscando de todo o seu coração. Tanto que ele vai orar em Efésios, lá na igreja de Éfeso, dizendo, eu oro para que vocês tenham um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Que os olhos do seu coração sejam iluminados. Queridos, a religião não nos oferece isso. Essa revelação de quem Cristo é, nós só podemos ter por intermédio do Espírito Santo. Só que hoje é muito triste, porque nós vivemos dias onde as pessoas se alimentam mais de YouTube do que da palavra de Deus. Onde as pessoas buscam mestres para si, mas se esquecem daquilo que em 1 João capítulo 2 diz, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não há necessidade que alguém vos ensine novamente, porque ele, o Espírito Santo, te ensina a respeito de todas as coisas. E a unção dele é verdadeira e não falsa. Então, João está dizendo assim, o seu maior mestre e professor é o Espírito Santo. Mas hoje é melhor eu gastar tempo com uma ministração de 15 minutos do que eu pegar a Bíblia e olhar e comer as Escrituras e me alimentar da palavra do Senhor. Porque isso vai exigir do meu sacrifício e nós queremos algo pronto. Nós queremos sempre o fast food. Aquilo eu quero e está pronto. Nós não queremos construir, nós não queremos edificar. Nós não queremos participar verdadeiramente daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Então o arrependimento, à luz das Escrituras, é uma mudança não só de mentalidade, mas é um abandono das suas práticas. É uma mudança nas suas emoções que te leva a chorar e ver o pecado como Deus vê e confrontar essa realidade. E não aceitar mais viver no erro. Porque olha que engraçado, cara. Efésios capítulo 2, Paulo ele fala assim, Cristo vos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como andávamos outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo que tinha os seus pensamentos e vivia os seus pensamentos e a sua vida inclinados à carne e às suas paixões. Então, olha a condição que Paulo apresenta. Paulo está dizendo que aquele que vive de acordo com o curso do mundo não nasceu de novo, não recebeu a Cristo. Ou pode ter tido uma experiência, mas não teve a revelação e não reproduz a natureza de Jesus. Porque nós adoramos dizer que somos cristãos, mas o ponto não é ser cristão, porque cristão é pequeno Cristo. Então religião, muitas vezes é conseguido fácil, mas representar a Jesus te custa tudo que você tem. Te custa o seu conforto, te custa a sua paz, muitas vezes você vai ter que sofrer, você vai ter que ser rejeitado. Porque não é mais sobre você, é sobre Ele. Então não é mais sobre o que nós vamos conquistar, porque nele nós já conquistamos tudo. Só que a nossa mentalidade é, Cristo ainda não é suficiente, Igor, para mim. Eu preciso de Cristo ir ao casamento, eu preciso de Cristo ir uma casa nova, o carro do ano, porque Cristo não basta ainda para nós. Porque ainda nós não temos amor em padecer por Jesus. Porque nós não podemos sofrer nada para que Cristo seja glorificado por intermédio de nós. Porque essa é a nossa mentalidade de crente dos nossos dias. Que nós temos que receber de Jesus. Ele tem que nos dar tudo que nós queremos. Mas não, queridos, por amor dele eu perdi todas as coisas. Eu achei tudo que eu procurava em Jesus.
A minha alegria não está naquilo que Jesus pode me dar. Sabe por quê? Às vezes nos falta comprometimento com a obra do Senhor, queridos. Porque entenda uma coisa, muitas vezes você constrói um estilo de vida daquilo que você tem que fazer, daquilo que te ensinaram. Só que o que eu aprendo com a palavra de Deus e com Jesus, cara, que muitas coisas foram ensinadas por homens. Nós vivemos a nossa vida no automático. Nós sabemos prestar um culto ao Senhor. Erga as suas mãos e diga a Deus. Aí nós não levantamos a mão a semana inteira, porque nós não cultivamos um relacionamento com Deus. Nós prestamos um momento para Ele. E nós declaramos, Senhor, nós te amamos, nós somos gratos, mas é apenas um dia da semana. Porque a Bíblia está empoeirada, não se abre mais, mas se perguntar para fulano de tal, que série que você está vendo, ele já assistiu 15 temporadas. Então não é falta de tempo, é falta de amor e falta de prazer e zelo com o Senhor. E tudo isso nós estamos acreditando na graça de Deus. Primeiro tópico que eu vou dizer antes, eu quero ler o texto com vocês, está em João capítulo 3, quem tiver com a sua Bíblia, abra comigo. João 3, nós vamos ler rapidamente. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Eu vou ler até aqui, depois eu vou entrar no segundo contexto rapidamente. Aqui, Nicodemos, um mestre, um príncipe de Israel, ele tem um encontro com Jesus. Os fariseus eram uma classe separada. Eles eram um povo que era um mediador, que eram santos, que tinham as suas leis, eles eram rigorosos em observância de lei. Só que Nicodemos, ele nota algo diferente em Jesus. Ele nota que Jesus ele não ensinava somente através de um texto, mas era nítido que Deus estava com eles. Caso contrário, Jesus não faria sinais, prodígios e maravilhas. Só que ele vai de noite, porque Jesus, durante aquele tempo, ele era rejeitado. Taxavam Jesus como aquele que ele dava trabalho para as pessoas. Jesus ele foi chamado de endemoniado por alguns, chamado de glutão, de beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então, Nicodemos não podia ser visto com Jesus. Então ele dá um jeito de escapar, ele vai à noite, porque ele queria ter com Jesus e queria entender. Ele teve esse anseio de falar com Jesus. Jesus diz algo pontual para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo é nascer do alto. Então, há 2 pontos que eu queria falar com você. Tem muitas pessoas que elas veem o reino de Deus, mas elas não entram no reino de Deus. Porque Jesus, ele continua dizendo, aí Nicodemos vai dizer assim: mas como que eu faço para nascer de novo? Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe uma segunda vez e nascer novamente, ser concebido de novo. Jesus fala: se você não nascer da água e do Espírito,
Você não pode entrar no reino de Deus. Então a condição é arrependimento para entrar. A condição é um novo nascimento. A condição é quando o meu espírito é recriado e eu sou selado pelo Espírito de Deus. A nova aliança, queridos, se consiste em Ezequiel 36, 26, quando ele diz assim: eu porei sobre vós um novo coração e darei a vocês um espírito novo. Eu arrancarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu porei sobre vós o meu espírito e ensinareis os meus estatutos, farei com que você guarde os meus estatutos e os meus mandamentos, os meus juízos, para que os observais. Então nós entendemos que a nova aliança é quando recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos capacita a cumprir a lei. Então Jesus não veio revogar, Jesus vai cumprir, mas para que você cumpra, é através de uma vida governada pelo Espírito Santo. Só que hoje, quando eu falava de graça, eu quero falar sobre a ação resultante da graça de Deus em nós. Porque Paulo ele diz algo interessante, porque todo arrependimento, ele vem mediante uma revelação da graça de Deus. Deus é um favor imerecido. É quando eu olho para aquilo que Cristo fez ao morrer na cruz, e isso me tem que transformar algo em mim, algo dentro de mim, e me levar a viver uma vida de devoção ao Senhor. Então Paulo diz algo interessante em Atos 17, ele diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas aí ele coloca uma vírgula, mas ele notifica a todos os homens que se arrependam. Porque Deus separou um dia para julgar o mundo com justiça por intermédio de um varão que morreu e ressuscitou, ou seja, Jesus. Então entenda comigo. A partir do momento que você não conhece a Deus, você é um ignorante, você não tem um conhecimento de quem Ele é. Mas quando você vem e recebe Ele, eu recebo ao Senhor, agora Deus está notificando algo a você: se arrependa dos seus maus caminhos. Então não é sobre mudança de mentalidade apenas. Porque se Ele vai julgar com justiça, Ele vai julgar as suas obras. E para que Ele julgue as suas obras precisam testificar que você nasceu de novo. Outro texto é quando nós lemos Tito, capítulo 2, ele diz assim: sobre a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Olha que interessante, a graça é estendida a todo mundo. Isso é graça. Só que aí Tito fala assim: educando-nos a renegada, as concupiscências e paixões mundanas, impiedade, vivamos uma vida no presente século, de uma maneira sensata, justa e piedosa. Então qual que é o papel da graça? Ela é estendida a todo mundo. Mas quem recebe a graça agora te educa a abandonar a sua antiga maneira de viver. Você renega a impiedade e as paixões do mundo, você não é mais governado pela sua carne. E aí ele continua dizendo, para que você viva neste presente século de uma maneira sensata, que é sobriedade, justa, que fala de justiça, e piedosamente, que fala de temor e reverência a quem Deus é. Então a ação da graça em nós é nos levar a uma vida que glorifique a Deus, e não uma vida que ainda é governada pelas nossas pecaminosidades, vamos dizer assim. Porque, queridos, hoje o que eu vejo na nossa geração é uma geração acreditando a sua vida de pecado e colocando na conta da cruz. Então sabe o que é mais fácil? Eu pecar e colocar na cruz e falar que é graça do que me arrepender. Então é mais fácil olhar na cruz de Jesus e falar: não, Jesus já levou sobre si. Tudo bem, concordo com você. Aí nós amamos o texto de Efésios capítulo 2, quando Paulo fala: porque mediante a fé sois salvos, mediante a graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Só que Paulo ele continua: porque somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Olha que interessante. A graça é estendida a você, você recebe ela. Só que eu só recebo, eu não dou testemunho de Jesus. Eu não tenho boas obras, porque eu não tenho resultado da graça em mim. Por quê? Porque eu ainda tenho a mentalidade que graça é para pagar, é simplesmente para mim ficar pecando. É um patrocínio para mim pecar. Só que o entendimento bíblico é o resultado, a graça, as boas obras em si não é a graça, mas é o resultado dela em você. Eu recebo isso e através do que Cristo fez, a minha vida precisa mudar, gente. As minhas atitudes, o meu comportamento, o meu estilo de vida, as minhas vestes, o meu coração precisa mudar.
São procedimentos de alguém que nasceu de novo, é uma conduta de quem nasceu de novo. Senão muita gente só se convenceu que Jesus é bom, mas não se converteu. Não voltou ao Senhor. Então, eu quero encerrar esse momento da graça falando sobre o que Paulo falou lá em 2 Coríntios 15. Paulo falou assim, eu sou considerado o menor dos apóstolos, e nem apóstolo eu posso ser chamado porque eu persegui a igreja de Jesus. Só que ele fala assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça do Senhor em mim não se tornou vã, eu não a anulei, mas antes ela me capacitou, não eu, mas a graça de Deus em mim, a trabalhar mais do que todos eles. A graça de Deus. Olha que interessante. Paulo está dizendo, a graça de Deus, ela vai além de eu olhar e falar assim, eu recebi uma graça imerecida. Ela está me impulsionando a trabalhar e edificar a obra do Senhor na terra. Eu tenho um compromisso com a causa de Deus. Eu tenho um comprometimento com o que Jesus fez. Eu olho para aquilo que Ele fez e não consigo ficar inerte. Porque quando eu estou inerte, dizendo assim, eu me contento com a salvação, você está anulando a graça de Deus. A graça de Deus se torna vã em você. Porque o papel dela não é esse, não é só redimir os seus pecados, não que isso não seja importante, querido. É. Mas ela te impulsiona a uma vida de glorificar ao Senhor. A glorificar quem Ele é, a viver uma vida que testemunhe quem Cristo é na sociedade. Essa é a ação resultante da graça. Mas quando você olha para esse texto, Jesus ele apresenta 2 pontos. Se você não nascer de novo, você não vê o reino de Deus. Ver o reino de Deus é diferente de entrar no reino de Deus. Porque muitas pessoas veem o que acontece. Elas veem o que acontece na igreja, elas veem milagre, elas veem nos cultos, elas cantam louvores, mas elas não são participantes ativos do reino de Deus. Então elas conseguem ver o que está acontecendo, mas elas não participam do que está acontecendo. Então, ver o reino de Deus, nascer de novo, muitas vezes tem pessoas que só observam, mas não cooperam. São espectadores e não cooperadores do reino. Só que aí nós vemos que Jesus apresenta outra coisa. Ele fala, cara, se você nascer na água e do Espírito, você não só vê, mas você entra no reino. E entrar no reino é ser onde eu passo a ser governado pelo Espírito Santo. E eu passo a testemunhar a Cristo, onde eu vou a glorificar, a manifestar sinais, prodígios, porque agora eu sou habitado por Ele. Então, o Espírito Santo não vem para você, querido, para te dar um arrepio no culto. O Espírito Santo não vem para você para falar, como você é especial, eu estou aqui. E não vem só para te dar o dom de línguas. O Espírito Santo vem para que, através de você, Cristo seja visto na sociedade e no mundo. Quando você olha para Atos capítulo 1, nós vamos entender assim, a Bíblia diz assim, porque recebereis poder quando do alto, serão revestidos de poder quando do alto vier o Espírito Santo sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Olha que interessante. Testemunhar a Cristo não é contar algo de bom que Deus fez, não que isso não seja importante, mas tem a ver com morte. Tem a ver com o que diz lá em Apocalipse, que as testemunhas de Jesus, mesmo diante da face da morte, eles não negaram, eles não amaram a sua própria vida. Porque eles escolhiam morrer do que negar a Cristo. Então, olha que interessante isso. O que Jesus está nos apresentando sobre o governo do Espírito Santo em nós. Ele vem, querido, para te habilitar a viver uma vida, não para que você, uma vida que glorifique a Jesus, mas não é para que você conquiste tudo que você quer. Jesus não veio para te dar tudo que você quer, Ele veio para te dar tudo que você precisa. E sabe qual que é o entendimento? Jesus apresentou 2 portas a nós. Uma, o caminho era estreito e apertado. Sabe o que é apertado? Fala de prensa. E ele fala, poucos acertam com essa porta. Sabe o que ele está dizendo? Nem todo mundo persevera para ser salvo. E hoje nós queremos apresentar um evangelho, sabe como? Não, está tudo bem, querido. Você está salvo. Não importa o que você faça, está na cruz. Aí a pessoa está vivendo um estilo de vida pecaminoso. Aí sabe o que ele está imaginando? Um dia eu vou me encontrar com Jesus, mas eu vou curtir na terra. Não se engane, querido. Deus não vai levar ninguém para o céu sem santificar na terra. Sabe por quê? 1 João capítulo 2, sabe o que a Bíblia diz? Eu me purifico, tendo esperança naquele
que eu vou encontrar, ele fala assim como ele é puro. Sabe o que João está dizendo? Eu me purifico porque um dia eu vou encontrar aquele que é puro no céu. Eu não me purifico condicionalmente. Mas eu entendo que a purificação, a santidade, um estilo de vida na terra vai me conduzir ao céu. Aí João, que é o discípulo do amor, ele começa a nos apresentar dizendo assim, todo aquele que é nascido de Deus manifesta. E Jesus veio para manifestar a luz, ele veio para destruir as obras do diabo. Todo aquele que vive em pecado não o viu e nem o conheceu. Olha que interessante. Viver na prática do pecado é pessoas que não conhecem a Jesus, porque ver e conhecer é perceber, é ter contato, é ter intimidade com quem Ele é. Essas pessoas não conheceram Deus. Só que eu não sei você, mas os nossos dias têm sido difícil. Porque nós não podemos mais falar para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, aquilo que elas precisam ouvir. Nós temos que amoldar o evangelho, um evangelho suave a elas. Não fale tal coisa por irmão, porque o irmão vai se ferir. A nossa geração é frágil, queridos. Nós não podemos ser verdadeiros com as pessoas. Sabe por quê? Porque se você é verdadeiro, você é odiado. Porque se você é verdadeiro, se você é temente às Escrituras e zeloso em falar o que está escrito, as pessoas já não te amam mais. Então, sabe o que eu entendi aqui na terra? Você quer ser amado por todo mundo? Fala aquilo que elas querem. Igor, você está falando besteira. João era amado por todo mundo. João, quando estava batizando no deserto, as pessoas iam até Jesus, os fariseus, os saduceus. Aí João falou assim, ó raça de víboras, hipócritas, vocês precisam se arrepender, vocês precisam produzir fruto digno de arrependimento. Caso contrário, não pense que vocês, por ter descendência de Abraão, Deus pode suscitar filhos dessa pedra a Abraão. Aí, sabe o que a Bíblia diz em Mateus 11? Vocês dizem a respeito de João Batista, que não bebe e não come, tem demônio. Aí o cara que era amado foi odiado, sabe por quê? Porque ele falou a verdade. Então hoje é muito, desculpe falar, mas é muita melindrosidade. Porque nós temos que pisar em ovos quando nós vamos atender pessoas. Quando eu falo pessoas, eu falo de cristãos que se dizem cristãos. Porque não gostam de ouvir o que precisam. Em Tiago capítulo 5, Tiago fala assim, se algum dentre vós se desviar, e alguém ir lá e conduzir essa pessoa do erro ao Senhor, esse homem ele vai cobrir uma multidão de pecados. Olha que interessante, mas é alguém que está no nosso meio. Sabe o que o Tiago está dizendo? Você precisa trazer ela e conduzir ela à verdade. Mas não vamos falar a verdade, sabe por quê? Porque isso é religiosidade e legalismo, Igor. Isso é lei. Não fale para a pessoa naquilo que ela está errado, porque ela pode não voltar. Queridos, eu não estou preocupado se ela vai voltar ou não. Estou preocupado com a salvação dela. Eu estou preocupado aonde ela vai passar a sua eternidade. Eu não estou preocupado se ela vai voltar para a igreja. Eu estou preocupado com a alma dela. Mas não vamos fazer isso. Tem uma frase do John MacArthur que eu acho incrível. Ele fala assim, nunca suavize o evangelho. Se a verdade ofende as pessoas, deixa que ofenda. Elas passam uma vida inteira ofendendo a Deus. Deixa que elas se ofendam por um breve momento. Sabe o que ele está dizendo? As pessoas ofendem a Deus em tudo. E elas não podem ser ofendidas com a verdade. Então, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado onde nós vamos. O que nós fazemos. Porque as pessoas vão se ferir, as pessoas vão se machucar. Mas, querido, o nosso papel... Quando você olha para a Bíblia, nesse próprio texto aqui, eu quero ler com você rapidamente. Na continuação de João 3,16, todo mundo sabe esse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele continua dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, graça. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí olha que interessante. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Olha que interessante que João está dizendo.
João está dizendo assim, sabe qual é o julgamento de Jesus? Jesus veio à terra, mas as pessoas amaram mais as trevas do que ele. Sabe por quê? Jesus, quando ele se aproxima e você se aproxima da verdade, a verdade não vem para te confortar. Ela vem para revelar o que está errado em você. Só que sabe, de acordo com João, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que as pessoas não querem se aproximar, sabe por quê? Porque as obras delas são más. E elas não querem que aquilo que está oculto venha revelar. Porque é uma geração de reputação e não de caráter. Não tem essência. Tem aparência para os outros. Mas isso não nos leva para o céu. Então ele está dizendo aqui o seguinte para nós. 1 João capítulo 2, o discípulo do amor. João falou assim, se dissermos andar na luz como Cristo na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Tem muita gente que não tem comunhão com o corpo, sabe por quê? Porque quer manter pecado de estimação oculto. E não escolhe se arrepender e não escolhe se expor. Então, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Então, vir para Jesus é dar de cara com a verdade. E a verdade, ela não te alivia. Muitas vezes ela vai te trazer um incômodo, sabe por quê? O confronto de Jesus não é para te punir, é para te libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Então sabe o que eu entendo na minha vida cristã? Quanto mais eu vou para Jesus, mais eu entendo o quanto que eu preciso dele. E mais eu confesso os meus pecados e as minhas transgressões. O problema é que a nossa geração ela quer terceirizar chamado. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele não falou, eu estou aqui, mas envia fulano de tal, porque ele está mais pronto. Ele falou, não, eu tenho um compromisso com a sua obra, me envia. Não sei o que eu vou falar, não sei o que eu vou dizer, mas eu estou preparado. Tem um texto que eu gosto muito em Atos capítulo 14, a Bíblia diz que Paulo ele prega em Listra. E os judeus da Antioquia, de outras cidades, vêm e começam a fazer um motim, contenda com Paulo, e Paulo ele é apedrejado. A Bíblia fala que Paulo ele é tido como morto, mas do nada Paulo ele ressurge como a fênix. Olha que interessante, aí nós falamos, isso é crente raiz, o resto é Nutella. Então olha o que Paulo faz, do nada Paulo levanta, mas eles achavam que Paulo estava morto. Então imagina comigo o contexto. A Bíblia diz que Paulo entra de novo na cidade. Sabe o que Paulo faz? Ele não vai para o médico. Ele começa a fortalecer a alma dos discípulos que estavam ali dentro. Ele começa a ensinar os discípulos a permanecer na fé. Aí sabe o que Paulo ele termina dizendo? Ele fala assim, nos importa, por intermédio de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. Olha que evangelho bom. Então nós não temos tudo. Nós perdemos tudo, sabe por quê, querido? Eu quero que a igreja de Jesus ganhe. Eu quero que o meu próximo ganhe. Por isso que em mim é necessário a morte, para que neles opere a vida. Então é necessário eu sofrer, sabe por quê? Meu irmão precisa viver. Mas enquanto a nossa geração for egocêntrica, nós não vamos ver aquilo que Deus tem para a nossa cidade e para a nossa igreja. Enquanto nós continuarmos com a mentalidade de eu, o que eu quero, o que eu preciso, Jesus não parava para orar por aquilo que ele precisava. Ele sempre orou para que a vontade do Pai fosse cumprida. Esse é o nosso papel como filhos. Amém? O último tópico que eu vou falar é sobre limite. Sabe o que é limite, querido? Amor e correção. Sabe como que Deus revela o seu amor por você? Não é te dando tudo que você quer. Ele te ama, mas também quando é necessário te corrigir, Ele vai te corrigir. E é justamente porque Ele te ama, porque Ele te corrige. É justamente porque Ele ama a sua alma. E o texto que fala disso muito bem é Hebreus capítulo 12. Hebreus 12 vai dizer assim, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Nem desmaies quando for por Ele reprovado. Porque Deus, Ele corrige e açoita a todo filho que ama, Ele corrige o filho que ama e açoita a todo aquele que Ele recebe. Então, olha que interessante. Deus, Ele te ama a tal ponto que Ele te corrige, mas o problema da nossa geração é que elas querem receber amor, mas não querem receber correção. Então, eu amo a Deus até o momento que Deus me corrige.
Até o momento que ele chega para mim e diz, cara, você está tudo errado. Você está na religiosidade, você está nisso e nisso de pecado, aí Deus já não é tão bom para mim. Mas, queridos, quando Deus está te corrigindo, é porque Ele ainda acredita em você. Sabe por que a Bíblia fala, se nós não estamos sendo corrigidos, é porque nós não somos filhos, e sim bastardos. O bastardo, ele não gosta de correção. Sabe por quê? Ele não é legítimo. Filho tem prazer não na correção, mas no que ela produz. Então, qual que é o propósito, Igor, da correção? Na continuação de Hebreus 12, a Bíblia fala assim, porque no momento que você é disciplinado, não é motivo de alegria, sim de tristeza. Mas depois ela gera em você frutos pacíficos para aqueles que têm sido exercitados, frutos de justiça. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que a correção em mim faz com que Deus aproveite o melhor em mim para que eu produza mais e para que eu continue na carreira. Então Ele te corrige com um propósito, sabe por quê? A Bíblia também fala, para que sejamos participantes da sua santidade. Então, se eu quero participar do que Deus está fazendo, eu preciso aprender a viver debaixo da correção de Deus. Do amor, sim, mas da correção. E quando Ele quiser te corrigir, querido, Ele vai fazer, porque Ele é Pai. Tanto que a Bíblia fala, vocês eram corrigidos pelos seus pais terrenos, quem dirá? E vocês submetiam. Por que vocês não se submetem ao seu Pai Celestial? Então eu falo por mim. Deus, o método de nos amadurecer de Deus se chama sofrimento, tribulação, perseguição. Quanto mais parecido com Jesus você fica, mais você vai atrair o reino de Deus, mais a terra será modelada, só que mais o inferno se levantará. E falando sobre aquilo, eu vou finalizar com uma frase. Porque eu vejo o amor de Deus como sacrifício também. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, que ele fala assim, o amor de Cristo nos constrange. Logo um morreu, todos morreram. Aí ele vai dizer assim, mas Cristo morreu para que não vivamos as nossas vidas mais como queremos, mas como Ele quer. Olha o que Paulo está dizendo. Quando ele fala o amor de Cristo nos constrange, sabe o que ele está dizendo para nós? Ele nos prende, o amor de Cristo nos confina. O amor de Cristo, ele nos mantém unidos com Ele. Só que aí Paulo diz assim, mas o desejo dele, olha que interessante, é que você não viva mais a sua vida como você quer, mas como Ele quer. Então sabe o que é liberdade? Não é libertinagem. Liberdade é saber que Jesus te livrou da escravidão, sabe por quê? Para que você viva uma vida não como você quer, mas como você deve. Havia um texto dos moravianos, não sei quem já ouviu essa história, isso quando eu li eu chorei. Na década lá atrás havia os moravianos e havia 2 jovens de 20 anos, naquela época que estava havendo um avivamento na Morávia e eles oravam 24/48 todos os dias da semana. E chegou um certo momento que eles descobriram que havia um fazendeiro ateu que cuidava daquelas terras do norte da África e havia 2.000 pessoas que estavam sendo escravizadas naquele lugar. Os moravianos se levantaram e eles falaram assim, eles entraram em contato com esse fazendeiro, nos deixa ir até a Índia, para que sejamos missionários. E o cara falou assim, não, ninguém vai vir falar essas coisas que não tem necessidade. Eles continuaram em oração. Aí eles ligaram novamente e falaram assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos aí para ser escravos para sempre de você. Ele falou assim, tudo bem, mas eu não posso providenciar você a sua ida. Eles tinham dinheiro, eles foram. Sabe por quê, queridos? Aí quando eles entraram no barco, os 2 jovens de 20 anos, moravianos, um era recém-casado. Mas não sacrifica por Jesus, é legalismo, não tem necessidade. Só que Deus, quando Ele quis comunicar amor, Ele ofereceu, Ele entregou. Aí a noiva falava assim, por que você está fazendo isso? O povo chorava, se entristecia, por que você está fazendo isso? Aí os 2 olharam para a multidão e falaram assim, para que o cordeiro que foi imolado receba a sua recompensa pelo seu sacrifício. Sabe o que eles estavam dizendo? A recompensa por aquilo que Jesus fez em dar a sua vida a mim, nós vamos responder a Ele doando a nossa. Eu quero orar com você, querido.
nesse momento, onde você está, no seu lugar. Eu não sei onde você precisa de arrependimento, mas o Espírito Santo sabe. E o que Ele deseja é trazer isso à tona. Ele não quer te punir. Ele quer te trazer de volta à essência. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pela sua palavra. Nós oramos por um batismo de arrependimento nos nossos dias, que nos leve a chorar, que nos leve a interceder, que nos leve a gastar tempo em oração por aqueles que estão padecendo, para que o seu reino seja edificado e avance aqui na terra, Senhor. Nós não queremos apenas ver o reino de Deus, nós queremos participar com o seu Espírito do que o Senhor está fazendo. Mas transforme-nos de dentro para fora pelo teu Espírito. Modele a nossa vida, o nosso coração, para que sejamos testemunhas do seu Filho aqui nessa terra, Senhor. Mesmo que isso inclua a nossa vida. Mas nós queremos contribuir, corresponder com a graça do Senhor e com aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus. Que nós possamos voltar a chorar, não porque terminamos um relacionamento, não porque não temos aquilo que gostaríamos, mas porque não ouvimos mais a Ti. Chorar de saudade do Senhor. Chorar por almas que estão padecendo. Imparte o Teu coração conosco nesses dias. Que possamos reconstruir os muros. Que possamos ser agentes de justiça, de influência e de transformação na sociedade. Faz conosco, Senhor, nós te pedimos. Eu te agradeço, Senhor, e creio naquilo que o Senhor está fazendo em nós. Em nome de Jesus. Aleluia.